Evangelho de João, capítulo 21. Depois disto, de ter aparecido aos seus discípulos diversas vezes e de ter, inclusive, convencido a Tomé, que não cria que Jesus estivesse vivo, convencido-o de que vivo estava, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, agora já não mais em Jerusalém, mas junto ao mar de Tiberíades, lá no mar da Galileia. E foi assim que nessa ocasião ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, que foi o que tinha tido a crise de incredulidade dias antes, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os seus discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é o autor desse evangelho, que assim se intitula, disse a Pedro: é o Senhor, Pedro, é o Senhor que está na praia. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de sua veste, porque se havia despido, estava nu, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado de entre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo que quando eras mais moço, tu te vestias, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias.
Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te vestirá e te levará para onde tu não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Alguém aqui entre nós, não precisa levantar a mão acusando em resposta à minha pergunta, coisa alguma, mas é uma resposta que eu gostaria que você desse a você mesmo. Há alguém aqui entre nós se sentindo culpado hoje? Culpado. Há alguns tipos de culpa. Existe a culpa objetiva e existe a culpa subjetiva. A culpa objetiva é aquela na qual objetivamente a gente sabe que fez ou faz algo ou coisas erradas, sejam elas um episódio ou sejam elas crônicas, coisas para as quais a gente olha e não tem dúvida de que elas não são aquilo que deveriam estar presentes na vida da gente. E ninguém que tenha consciência e que constate algo desse tipo existindo na sua vida, vai poder eximir-se do sentimento objetivo da constatação da culpa, sob pena de que, se ele fugir e se evadir desse encontro, ou se ele desenvolver mecanismos de encapsulamento dessa culpa, ele vai iniciar um processo de psicopatia espiritual. Sua consciência vai deixar de ser sensibilizada, ou no linguajar de Paulo, ele começa a se tornar cauterizado. Então, gente boa de Deus, que tem alguma consciência e que faça aquilo que sabe que não deveria ser feito, se for sadia, se não tiver se tornado cínica, dormente, impermeável, com uma crosta sobre as sensibilidades do ser, haverá de reconhecer a culpa. Outro tipo de culpa é aquela que é subjetiva, que não tem necessariamente nenhuma relação com algo que tenha sido feito de errado, ou de injusto, ou de iníquo, ou de pecaminoso, ou de transgressor, como você queira designar esse errar do alvo, esse entortar do caminho. Tem a ver, no entanto, com fragilizações psicológicas, com autoimagem baixa, com carência, com insegurança, com um massacre constante de relativização do ser da pessoa, feito pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela mulher, ou por quem quer que na vida dele ou dela tenham influência e que afetem de modo negativo, reduzindo a autoimagem da pessoa, enfeiando a autopercepção que a pessoa tem, em razão de que, ao invés de enxergar-se, ela projeta, transfere de maneira horrenda para si própria
que ela haverá de ver-se com o olhar dos outros. E aí ela começa a se sentir culpada por não atender demandas, por não ser a encarnação de sonhos paternos, maternos, por não cumprir projetos que foram designados, infiltrados, insuflados, injetados no coração e que pulsam ali como uma obrigação neurótica para a pessoa, em razão da qual ela está sempre aquém, sempre abaixo, sempre de menos, sempre incapacitada de atingir aquilo e se culpa. Ou então é o caso daquelas pessoas que são neuróticas morais, ou neuróticas religiosas, ou neuróticas éticas, todas elas neuróticas em razão de uma única coisa em comum, que é o senso de justiça própria, relativizado pela consciência de alguma coisa que foi dita à pessoa que nela não era coerente com aquela imagem que ela comprou, assumiu para si e deseja encarnar. Só que na maioria das vezes, nesse caso específico, não se está falando de nada que tenha a ver com transgressão do mandamento de Deus, nem com pecado, nem com injustiça, nem com iniquidade, nem com nada que seja objetivo em relação à objetividade do mandamento de Deus para o ser humano. Ao contrário disso, é algo subjetivo, tem a ver com leis, com morais, com legalismos, com mandamentos de homens, com imposições de imagem, de comportamento, de caras e bocas, de gestuais, de manifestações exteriores, de moedas de troca social, moral que a pessoa faz com aqueles do seu meio de convívio e que, por alguma razão, a pessoa agora se sinta em transgressão em relação a isso, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com verdade, não tem nada a ver com justiça, tem apenas a ver com o microclima viciado da cultura religiosa ou moralista ou eticista de uma pessoa que tem um senso de justiça própria elevadíssimo e que por causa disso vive mais da reputação, da imagem e da performance do que da verdade das coisas que são, e também justamente por isto frequentemente vai se neurotizando a ponto de que vive se sentindo culpada, em dívida, em débito o tempo todo com todas as coisas. O resultado disso é vasto, variado. A culpa objetiva, não tratada no nosso coração, como eu disse no início, pode nos levar para um processo de cinismo, de cauterização, de psicopatia na consciência. A culpa subjetiva, que não necessariamente tem qualquer relação com a culpa real e objetiva, e conforme eu disse há pouco, é quase sempre uma viagem neurótica em razão do arcabouço de mandamentinhos humanos, de expectativas de performance, de referência, de padrões que a pessoa não alcança, em razão disso se culpa. Não sendo tratada, vai criando um ser cada vez mais doente, cada vez mais neurótico, cada vez mais obrigado, cada vez mais desassossegado, cada vez mais ansioso, cada vez mais sem paz, cada vez mais carente de estabelecer relações de barganha com Deus, ou de manifestar devoções sacrificiais, ou de assumir missões difíceis para a vida, ou de tentar mostrar para Deus, para si mesmo e para o mundo que Ele é, apesar da culpa que sente, uma pessoa disposta a esforços desmedidos para provar o seu amor. Por que eu estou dizendo isso?
Porque esse texto que a gente leu aqui de Pedro nos apresenta um homem diante de duas dimensões de culpa. A primeira era uma culpa real, objetiva, histórica, mensurável, com dia, com hora, que tinha acontecido semanas antes, na Páscoa dos judeus, de quinta para sexta, quando depois de ceiar com Jesus no cenáculo, ir com ele ao jardim do Getsêmani, ver Jesus ser preso, e depois de um rompante de violência, em razão do qual ele corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, a quem Jesus vem a curar instantaneamente, ele viaja de maneira bipolar desse extremo da valentia pusilânime para a covardia fugidia, que desaparece na noite e depois reaparece na casa do sumo sacerdote, apenas porque não controla a curiosidade da sua paixão e do seu interesse por Jesus, ao mesmo tempo em que não tem o lastro no coração para bancar sua própria presença naquele lugar de risco e de perigo. E em sendo questionado se era discípulo de Jesus, por 3 vezes ele nega, e não só nega, mas pragueja, fala palavrão, chuta o balde, manda para aquela parte quem ousasse falar outra vez. Não conheço, não sei quem é, me enxerga, para de... E o texto do Evangelho diz, e começou a dizer impropérios, o negócio baixou de nível. Aí Jesus passa por ali, olha para ele no pátio da casa de Caifás, e Lucas diz que Jesus só o fitou, não disse nada, só olhou para ele. E Pedro ouvia o eco das palavras de Jesus horas antes. Em verdade, eu te digo a ti que dizes que darias por mim a tua própria vida, que hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele, ao contemplar o olhar de Jesus, sai, vai chorar no bosque, na escuridão da noite, angustiado. Começa a receber toques. Anjos se manifestam a outros discípulos, apóstolos, e dizem, para dizerem a todos os apóstolos que se reúnam, e especialmente a Pedro, que não falte a esse encontro, porque o Senhor quer vê-lo. Depois Lucas também diz que o Senhor, naquele mesmo dia de domingo, no cair da tarde, aparece a Simão Pedro. Não descreve a natureza, nem a intensidade, nem o tempo desse encontro, mas marca essa cena. Depois diz que ele aparece a alguns dos seus discípulos que estão com as portas e janelas fechadas com medo dos judeus, e Pedro entre eles. E já agora, segundo a narrativa de João, depois de terem havido alguns encontros desses de primeiro grau, ele se manifesta a eles na Galileia. E Pedro está lá. Tomé também está. Tomé era aquele que tinha dito, olha, se eu não meter a mão, se eu não pegar, se eu não apalpar, se eu não enfiar o dedo, se eu não encontrar cicatriz funda, eu não vou acreditar, isso é grupo. E uma semana depois, Jesus apareceu onde eles estavam e foi direto diante de Tomé, dizendo, Tomé, põe a tua mão aqui, ó, vê a minha mão, meus pés, põe a tua mão no meu lado, vê que eu tenho carne e ossos, um espírito não tem carne nem ossos, como você vê que eu tenho. É que eu saí da morte glorificado, a morte está vencida, Tomé. E Tomé caiu diante dele, dizendo, Senhor meu e Deus meu. Tomé estava lá também. E Jesus se manifesta de manhã cedo. E João reconhece que aquele modo de falar o remete para uma pesca maravilhosa que tinha acontecido 3 anos e 3 meses antes, quando Jesus tinha dito para eles voltarem a pescar, e eles quase foram a pique de tanto peixe que apanharam. Depois de uma noite inteira de insucessos, havia um déjà-vu em curso, a mesma coisa se repetindo. Quando há a praia, eles veem aquela silhueta, aquele vulto, aquela voz, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles disseram não.
E a silhueta diz: lancem as redes à direita do barco e achareis. Aí eles jogaram. E aí, uma piracema de peixe pulando dentro da rede, aquela coisa maluca. Não podiam nem puxar a rede. Aí João disse: eu já vi esse filme antes. É o Senhor. Aí Pedro, que está peladão ali, é um bando de homem, meu Deus, para que tanga? Aí está lá, puxa para cá. Quando ele vê que é o Senhor, ouve dizer, João dizendo: é o Senhor, isso é coisa dele, é ele. Aí Pedro só bota a tanga, pula na água e um crauzão doido para a margem. Chegando todo molhado, aterrorizado, em pânico, fixado. E já tem peixe assando, pão sendo feito. Esse espírito diaconal de Jesus de servir comidinhas para eles. E aí a comida chega, o peixe que eles tinham acabado de apanhar, 153 grandes peixes. E os outros vieram remando devagar. Todo mundo controlado, só Pedro que se jogou. Chegaram lá, iam fazer um mutirão para puxar a rede. Aí o Pedro disse: que é isso, minha gente? Isso é comigo, deixa comigo. 7 homens fortes, pescadores. Por que Pedro disse: deixa comigo? Eles não estavam pescando os 7? Por que Pedro disse: deixa comigo? É só porque Jesus estava presente. Se Jesus não estivesse presente, Pedro não tinha dito: deixa comigo, de jeito nenhum. Pedro ia dizer: João, segura aí. Tomé, para de incredulidade, pega aí na ponta esquerda e traz. Natanael, você que é um israelense em quem não há dolo, mas também não há muito esforço, e que vive meditando embaixo da figueira, levante-se, ande, me ajude. Pedro normal era assim. Agora o Pedro culpado de maneira objetiva porque tinha negado, e agora culpado de maneira subjetiva porque mesmo perdoado não se perdoava. Espera aí! Eu vou puxar essa rede sozinho. E vai lá e agarra a rede inteira, uma coisa, e Jesus assistindo. Jesus não estava nem de braço cruzado, porque ele não ia fazer esse vexame para o Pedro. Ele deve ter ficado com as mãos cruzadas, assim, meio para trás, olhando. Será que Jesus descansava na perna direita? Jesus de um monte de gente só fica assim. Será que Jesus estava assim? Só. E Pedro fazendo força, puxando a rede, quase se rompeu, não se rompeu por um milagre. João chega a dar a entender que não rompeu por um milagre, tamanho foi o esforço. O cara saiu puxando tudo junto. 153 grandes peixes, não é moleza não, minha gente. Só porque Jesus estava presente, Pedro estava culpado. A culpa objetiva precisa de perdão de Deus. E perdão de Deus, Pedro já tinha. Já nasceu perdoado. Quando Jesus diz a ele: Simão, Simão, Satanás vos requereu para vos peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ao dizer isso, dias antes da negação, Jesus estava já afirmando que Pedro estava indo para aquela tribulação. Perdoado pela graça e pela misericórdia de Deus, fazia parte de uma trilha que ele tinha que percorrer.
A culpa objetiva a gente trata com perdão de Deus. Mas a culpa subjetiva só sai da gente quando a gente se perdoa em Deus. Do contrário, a melhor versão dela é essa aqui. É a versão com auréolas beatas na cabeça. É a neurose petrina. É a culpa que se transforma em piedade. É a culpa que se transforma em serviço. É a culpa que se transforma em hospitalidade compulsiva. É a culpa que se transforma em doações irrefletidas. É a culpa que se transforma em entrega aos serviços comunitários da chamada igreja de segunda a segunda e o marido que se dane. É a culpa que faz a pessoa se esquecer dos outros. É a culpa que não inclui ninguém na continuidade da vida. Em geral, quando você vê uma pessoa vindo de um processo culposo, angustioso, de negação, de relativização, de encontro com a sua própria fragilidade, e ele começa a ter algum tipo de alento, quase sempre o encaminhamento disso é na direção de se desenvolver algum tipo de mecanismo de compensação. Aí o cara começa a carregar a rede sozinho. Jesus, veja aqui, Jesus. Como eu estou puxando a rede sozinho. E Jesus assiste aquele espetáculo com muita misericórdia. Nem corta a onda psicológica equivocada de Pedro, que ele podia simplesmente dizer: Pedro, Pedro, espera aí, meu irmão. Deixa a moçada participar, fica mais leve para todo mundo. Não, ele deixou. E Pedro deve ter se sentido o máximo quando puxou aquele negócio para lá. Puxa vida, eu estou começando bem esse encontro aqui na Galileia, número 1, ponto para mim. Olha, eu não reconheci a voz, tá certo, foi o João que reconheceu, mas o João reconheceu e ficou lá. Eu estava pelado, mas me vesti. Pulei na água e vim aqui num crawl olímpico. Cheguei, ele viu o meu estado. Quando o barco chegou com os peixes, eu dispensei todo mundo e fiz o trabalho sozinho. Trabalhei mais do que todos eles. Aí Jesus vira-se para Pedro e não diz: valeu, Pedro, legal, você puxou os peixes todos, que bom. Não diz: poxa, adorei que você veio na frente nadando, que você chegou primeiro, aleluia a mim, Pedro, por você ter chegado primeiro para me ver. Não. Também não tem conversa sobre o galo. Você gosta de galo, Pedro? Você gosta de galo? Galho ao molho pardo. Galho ao molho pardo do cordeiro. O cordeiro que foi o molho pardo do teu galo. Você gosta? Não teve essa conversa. Não teve aquela de: pelo amor de Deus, você disse que ia encarar todas. Eu disse que você não ia, mas por favor, cara, você botou o galho dentro com a empregada doméstica da casa do homem. Não foi nenhum guarda, nem um soldado, nem um centurião, foram umas meninas dizendo: eu conheço ele, você... O que é isso?
Não teve nenhuma auditoria, não teve nenhuma contabilidade, não teve nenhuma repetição pedagógica dos episódios. O homem já tinha chorado amargamente. No entanto, a única coisa que Jesus pergunta a esse homem é: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro quase que disse: o senhor não viu, não? Agora, olha a sutileza de Jesus. Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Você me ama mais do que os que não puxaram a rede com você? Aí Pedro disse: eu te amo. Aí Jesus volta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Aí Pedro diz: eu te amo. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ao que Pedro profundamente se entristeceu. Olha só como é que Pedro é sensível. O cara tinha acabado de dizer, ficou 3 anos e 3 meses arrotando proteções. Olha, comigo fique tranquilo, não tenha medo. Toda vez que chegava uma má notícia, querem te pegar, e dizia: que é isso? Sair daqui não. Dava ideia o tempo todo. Quando Jesus falava em cruz, que ia morrer, ele: de modo algum isso acontecerá. Estou aqui para impedir até a cruz. Eu te amo tanto, Jesus, que para a cruz tu não irás. Isso eu te prometo. Acontecem todas aquelas coisas, ele nega, ele trai, e ele agora encontra com Jesus. Jesus não toca no galo, não fala do tempero, não relembra coisa alguma, não repassa nada, não faz encontro de contas, mas também não se impressiona com nenhum rompante de esforço neurótico, devocional, ministerial do Pedro, que quer agora fazer demonstrações teatrais de superioridade no arrependimento, na vontade, na decisão de ser o indivíduo que mostra com o muque, com veias dilatadas e suadas, com hérnias aflitas, puxando pesos descomunais, o seu amor por Jesus. Aí Jesus só diz: escuta, isso que você fez aqui não me falou nada, eu queria saber o seguinte: você me ama? E Pedro ficou triste. Triste. Jesus não disse a ele que tinha ficado triste por ele ter negado a Jesus 3 vezes. Mas Pedro ficou triste por Jesus perguntar a ele 3 vezes: tu me amas? Sem nenhuma ameaça de nada. Ficou triste. Ficou triste porque a culpa não serviu. Ficou triste porque a demonstração exterior, física, de força, de veemência, de dedicação, de sacrificialidade, de devoção doída, não valeu. Não silenciou a única coisa que importava, porque de fato não realizou, pelo simples fato de ter sido esforçada, a única coisa que importava, porque a única coisa que importava é aquela acerca da qual Paulo disse: sem amor, nada me aproveitará.
Vocês já imaginaram Pedro sem essa intervenção do amor de Jesus? Perguntando a ele, tu me amas? Olha para dentro do teu coração. Para com isso. Já imaginaram o que seria a vida de Pedro sem essa intervenção, sem esse chamado para o eixo da significação, daquilo que valida, daquilo que é genuíno e daquilo que é amor? O que teria sido dele sem isso? Jesus não iria nem precisar dizer para ele, olhe, vai chegar um dia em que vai ser diferente da tua juventude, quando tu mesmo te vestias, decidia a roupa, para onde tu ias, a que horas tu voltarias e com quem tu irias. Vai chegar a hora em que outro vai te vestir com o que tu não queres, vai pegar a tua mão, vai te levar para que tu realizes o que tu não desejas. Sem aquela intervenção da consciência do amor de Deus que fez Pedro chamar tudo outra vez para o eixo do que faz a vida da gente ter sentido ou não, sem aquele chamado que pergunta, tu me amas? Que Pedro teria continuado dali? Que ele teria continuado, certamente ele teria. Eu não tenho dúvida disso. Mas seria um Pedro totalmente diferente. Amargurado, cansado, exausto, consumido, exaurido, trabalhando aflita, neurótica e sacrificialmente o tempo todo, e no final da vida, ou a vida inteira, procurando situações kamikazes. Me colocar numa posição de risco. Senhor Jesus, eu te amo, eu estou aqui neste lugar de risco em teu nome. Tem que ser perigoso. A nossa relação depois daquele galo não pode mais ser uma canja de galinha. Vai ter que ser pesada, é peru brabo. Eu vou ficar nesses lugares perigosos. Eu vou escolher ir para a morte. E Jesus disse, não, você vai estar tão curado que é um outro que vai te levar e você não vai nem querer ir, você irá só por causa da sua consciência. Mas se não tivesse sido assim, Pedro se ofereceria para isso todo dia. Está precisando de alguém para morrer? Estou eu aqui, Pedro Bin Laden do Senhor, aleluia. É o que acontece com a gente quando a gente tem alguma experiência com Jesus, quando a gente tem a Jesus como referência da nossa vida, quando algum dia nós dissemos, só tu tens as palavras da vida eterna, quando nós pensamos de nós mesmos que nós conseguiríamos por nossas próprias forças bancar o próprio caminho, e a vida então vem de súbito, nos destrói, nos achata, nos devasta, nos reduz a menos que nós. E se o indivíduo nesse caminho de volta se agarra apenas ao fato de que ele sabe que Jesus tem as palavras da vida eterna, mas não consegue mais daí para frente andar perdoado, andar desculpado, andar justificado, andar completamente certo de que ele está pacificado e reconciliado com o Pai, se ele não tiver essa consciência, o que se gera daí é um evangélico. É um evangélico. Eu estou muito dedicado ao Senhor, porque agora eu canto no coral da igreja. E a gente tem ensaios 3 vezes por semana. Inclusive eu faço um sacrifício, porque sábado eu já saio do trabalho assim, quase 2 da tarde, eu tenho que pegar aquele ônibus, 3 ônibus, para chegar lá, cantar naquele coral a tarde inteira, mas é tudo para a glória do Senhor, aleluia. E eu vou, e eu fico, só Deus sabe, quantas renúncias, eu chego até mais cedo na igreja para dar mais uma ensaiada, perdi até o jogo hoje do Flamengo contra o Botafogo, mas tudo isso faz parte da minha devoção ao Senhor. E agora, eu também sou professor na escola dominical, eu estou me oferecendo para visita em hospitais, eu estou me oferecendo para visita em presídios, eu já disse
aos líderes servos lá do meu grupo, que se eles precisarem de mim, eu dirijo para eles de manhã, de tarde e de noite, a qualquer hora, que eu estou completamente disponível o tempo todo, que eu já perdi tempo demais na vida fazendo besteira, então agora eu não tenho direito mais nem a dormir em paz. É essa minha contribuição, é o meu desassossego, é a minha angústia, é a minha neurose devocional, é essa minha entrega sem contimentos para Deus. Eu estou me dando por inteiro. Minha mulher está com uma raiva danada, meu marido está com ódio, eu não tenho tido nem tempo para conversar com meus filhos, mas não faz mal, o Senhor cuida deles, aleluia, e o anjo está acampado com eles. Eu não tenho também tido tempo para fazer amor com a minha mulher, mas não tem problema, o amor de Deus supre todas as coisas. No monte do Senhor se proverá. Por falar em monte, eu recebi um convite de um irmão para ir orar com ele no monte todo sábado à noite. Aqui em Brasília não tem monte, mas tem um morrinho. E aí eu estou indo lá com ele. A minha mulher não está gostando porque ela queria ir ao cinema, mas não tem nenhum problema porque o Senhor vai me dar visões. Você é Pedro. Pedro sem a pergunta do amor. Pedro movido a galo. Pedro movido à culpa da serviçal doméstica. Pedro ouvindo os ecos das suas juras de fidelidade. Pedro culpado, Pedro traidor, Pedro puxador de redes, de quantas redes tem que puxar. Pedro voluntário para todos os serviços autodestrutivos. Pedro querendo glorificar a Deus, se esfolando. Pedro, você. Hoje à noite, olhando daqui, sem tentar fazer muitas aplicações do que eu estou dizendo, eu já vi que dezenas de vocês se enxergaram num monte de coisas. Nada disso aproveita, minha gente. Isso só adoece a gente, desvia a vida da gente daquele caminho aonde o significado da vida não é movido a nada, a não ser em resposta ao amor que a gente recebe de Deus como graça. Onde a gente não se compara com os outros, onde a gente não tenta dar demonstração de que pode mais que os outros, se esforça mais que os outros, vai na frente dos outros. Um caminho no qual a gente também não fica perguntando quanto a este, como é que vai ser a vida dele? Vai ser melhor do que a minha ou não vai ser? E muito menos ainda a gente faz as escolhas baseado no critério da autodestrutividade. Ao contrário. Se a gente estiver aqui é porque outro nos levou, mas a gente não queria, não está em nós a escolha pelo sofrimento como sofrimento. De fato, aquelas perguntas, tu me amas, Pedro, estavam salvando Pedro da mais perversa forma de devocionalidade, que é a devoção patrocinada pela culpa, que não foi nunca perdoada. Seja ela objetiva, que o indivíduo não se apropriou pela fé do perdão que já é dele, é unilateral, está garantido, feito e consumado, ou seja, a culpa subjetiva, que é fruto do superego, das manias, das pressões, das imposições, das referências familiares, das cobranças, das manifestações religiosas, das neuroses moralistas, das invenções do Deus mesquinho de homens apequenados e que vão fazendo com que palavras humanas vão se transformando em referenciais de culpa subjetiva que vai arruinando o indivíduo e no final produzindo como sua melhor versão esse ser que vive puxando redes e que não cuida de homens com amor. Se atarefa o dia inteiro, mas não vê cordeirinhos no processo.
Que tal hoje à noite, em nome de Jesus, a gente parar aqui, com anos e anos e anos de devoção sacrificiosa, neurótica, amedrontada, apavorada, parecida com a devoção dos devotos dos deuses incas, maias e astecas. O indivíduo vai fazendo sacrifício humano todo dia, dele mesmo. E ao invés disso, que tal reorientar sua mente inteira, sua vida toda em razão de uma única coisa? De fato, só interessa se eu amar. Se eu amar Jesus. Se eu não amar Jesus, nada me aproveitará. Eu posso atravessar os oceanos para pregar e milhares de pessoas se converterem genuinamente. Elas vão aproveitar, mas para mim de nada aproveitará. Só é proveitoso para os outros e para mim a obra de amor que eu faço por amor. Porque do contrário o outro até pensa que eu estou fazendo por amor e eu estou fazendo por culpa. Ele será beneficiado e eu não. Essa devoção culposa só gera esses Hércules arrogantes que depois de um tempo vão querendo vencer como Sansões da força, do poder, da imposição e não geram nunca um coração quebrantado, contrito, servo do amor, fazendo o seu caminho com Deus até o fim. E nunca fazendo escolhas por morte. Sempre fazendo escolhas por vida. Porque a própria existência vai se incumbir de nos pegar pela mão e nos levar para onde a gente não quer. E se isso acontecer, com amor, nós vamos glorificar a Deus até com a nossa morte. Mas nada disso vai ser movido por coisa alguma, a não ser por essa pulsão do amor de Deus na gente. A pergunta eterna é uma só. Tu me amas? Se você responde a isso com sinceridade e verdade, a vida de cada um de nós encontra seu próprio caminho na sinceridade dessa resposta. Existe a direção do nosso caminhar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Mas eu quero pedir a todos os que ouviram essa palavra e disseram, foi para mim mesmo. Deus falou comigo mesmo, a que saíssem dos seus lugares e viessem até aqui à frente, para nós terminarmos orando juntos. Mas só se foi algo que de fato rasgou sua alma, feriu seu ser, tirou um véu de você, tirou uma carga, uma canga, um peso, iluminou você para enxergar um monte de coisas que você chama de meu amor por Deus e não são nada além de minha culpa por mim mesmo. Ou minha neurose religiosa não curada que me mantém o tempo todo como esse castorzinho aflito tentando fazer compensações o tempo todo. A minha vida é compensação. Eu me divorciei, então eu faço compensação para os meus filhos, para todos. Eu tive um problema profissional e me tornei reprovável, por isso hoje eu deixo todo mundo pisar na minha cabeça. Eu me tornei um ser que não trata o inimigo com amor porque eu estou forte no Senhor. Eu simplesmente deixo ele me esmagar porque eu sou uma barata. Ou então, quem sabe você é aquele indivíduo que um dia disse, Senhor, se o Senhor me perdoar dessa, eu prometo que todos os dias da minha vida eu vou fazer isto. Todos os dias eu vou fazer isso. Eu vou, Jesus, eu vou. E você está aí todos os dias fazendo essa coisa, já não aguenta mais, já nem pensa mais no que faz, mas você
acha que esse rito tem algum valor. Se o Espírito de Deus falou com você, venha, vamos orar. Ó Espírito Santo, tira esses sentimentos de culpa. A culpa já foi removida pelo sangue do Cordeiro. Já foi tirada na cruz e o escrito de dívida está rasgado. Quem crê está perdoado. Agora salva esses que parece que não conseguem crer no teu perdão e muito menos conseguem perdoar-se a si mesmos por causa de suas justiças próprias, por causa de sua raiva contra si mesmo, pela burrice. E assim se tratam burramente o resto da vida como penalidade pela estupidez. Pelo amor do teu nome, salva cada um disso aí, para que Pedro não fique pedrado, para que Pedro carregue o nome e leve no coração não uma tábua de pedra, mas um coração de carne. Pelo amor do teu nome, vem e remove a culpa objetiva e a subjetiva e liberta cada um aqui desses espíritos de opressão religiosa, que são demoníacos e ficam lembrando as pessoas de como elas viveram abaixo de expectativas de outras e por isso elas continuam a viver abaixo do que elas mesmas podem ser, porque elas não se perdoam e se põem abaixo do teu projeto para elas por culpa. Pelo amor do teu nome, eu estou dizendo como quem decreta no teu nome que tudo isso está partido em nome de Jesus. E que cada pessoa aqui está tomando posse do perdão, da reconciliação consigo mesmas, da justificação. E os peixes chegaram na praia, e é muito bom. E eu vou pedir aos meus irmãos que me ajudem, porque é pesado, e eu não estou aqui para fazer demonstrações, eu não estou para impressionar Deus com nada. Eu quero apenas viver o meu caminho no amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.